Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, aqui da nossa Diocese de Formosa, também os que nos acompanham de outros lugares, através de nossas mídias e de estações de rádio. Hoje, Quinta-feira Santa, quero te convidar a participar da missa da instituição da Santa Eucaristia à noite na sua comunidade, na sua paróquia. Celebrarei hoje às 19 horas na Igreja Catedral de Formosa, com muita alegria, esta missa que tem também o rito do lava-pés. Dando sequência àquelas meditações de Santo Tomás de Aquino, que vão até Sábado Santo, hoje ele traz para nós exatamente o tema A Ceia do Senhor. O sacramento do corpo do Senhor foi convenientemente instituído na última ceia, e isso por 3 razões. Primeiro, em razão daquilo que este sacramento contém, ou seja, o próprio Cristo. No momento de deixar os discípulos em sua própria figura, ele permanece com eles sob a forma sacramental. Assim como na ausência do imperador exige-se a sua imagem, daí o dizer de Eusébio: como o corpo que assumira havia de ser retirado da nossa visão corporal e elevado ao céu, era preciso que na última ceia ele consagrasse para nós o sacramento de seu corpo e de seu sangue, a fim de que pudéssemos continuar a adorar no mistério o que uma vez ofereceu para o nosso resgate. Segundo, pois sem a fé na paixão não pode haver salvação. Era, pois, preciso que sempre houvesse entre os homens algum sinal que representasse a paixão do Senhor, que na antiga lei era principalmente representada pelo Cordeiro Pascal. No Novo Testamento, o Cordeiro Pascal foi sucedido pelo sacramento da Eucaristia, que é um memorial da paixão realizada no passado. Assim como o Cordeiro era figurativo da paixão que ocorreria no futuro. Era, portanto, conveniente que nas vésperas da paixão, após ter celebrado o sacramento anterior, fosse instituído o novo. Terceiro, pois quando os amigos se separam, nas últimas palavras são guardadas com mais zelo pela lembrança, sobretudo porque o sentimento de afeição por eles é então mais ardente, e as coisas que mais nos tocam mais profundamente se imprime na alma. Ora, entre os sacrifícios, nenhum poderia ser maior do que o do corpo e sangue de nosso Senhor, e nenhum dom poderia ser maior que este. Por isso, para que fosse tido com maior estima, o Senhor instituiu este sacramento no momento de deixar seus discípulos. Por isso diz Santo Agostinho: o Salvador, para recomendar com maior veemência a grandeza deste mistério, quis imprimi-lo por último nos corações e na memória dos seus discípulos, os quais havia de deixar na sua paixão. Devemos notar que este sacramento possui uma tripla significação. Primeiro, quanto ao passado, enquanto é comemorativo da paixão do Senhor, que foi um verdadeiro sacrifício, este sacramento é chamado sacrifício. Segundo, quanto ao presente, isto é, a unidade da Igreja, e para que os homens se congreguem por este sacramento, ele é chamado comunhão. São João Damasceno diz que o chamamos comunhão, posto que por ele comungamos com Cristo, participamos da sua carne e divindade, e por ele comungamos e nos unimos uns aos outros. Quanto ao futuro, enquanto prefigura o gozo de Deus que existirá na pátria, este sacramento é chamado viático, posto que nos apresenta o caminho para lá chegarmos. Sob este aspecto,
também é chamada Eucaristia, que quer dizer boa graça, ou ação de graças, pois a graça de Deus é a vida eterna, ou porque contém realmente o Cristo, que é a mesma plenitude da graça. Em grego é chamado metalipsis, isto é, consumição, pois por ele tomamos a divindade do Filho de Deus. Então, em síntese, Santo Tomás quer dizer que Jesus continua sendo nosso companheiro de viagem. Ele está sempre próximo de nós e quis assim o ser na Eucaristia, sacramento do seu corpo e do seu sangue, sinal da presença real de Jesus em nós. A Eucaristia é o ponto alto da vida da nossa igreja. Isso todos nós já sabemos de cor e salteado. A tradição da igreja nos ensina isso. A Eucaristia é o sacramento da unidade, da comunhão, sacramento da presença real de Jesus no ser transubstanciado do pão e do vinho, corpo e sangue dele, que está presente em nossos altares, em nossas capelas. Lembrar hoje, na celebração da instituição da Eucaristia ou Ceia do Senhor à noite, nas nossas igrejas. Esse mistério é permitir que nós possamos entrar numa comunhão profunda desse amor que nos torna também cada vez mais abertos ao amor. Amar a Jesus Eucarístico, tê-lo em nossos corações, é algo fantástico e extraordinário. Assim, meu dileto e amado ouvinte, hoje nós vamos deixar nossa casa, nossas atribuições para participarmos desta linda liturgia. Uma liturgia muito bonita, uma liturgia que emerge com solenidade depois desse tempo de paz, de quaresma melhor, em que nós nos recolhemos nas nossas atitudes de silêncio para celebrar o mistério do sofrimento de Cristo. Hoje nós vamos louvá-lo com alegria, vivenciar a cerimônia do lava-pés e nos colocar ali, no lugar de Jesus, que de pé, tomando a toalha, lava os pés dos seus discípulos. Que a Eucaristia nos ajude a viver bem na nossa paróquia, na nossa comunidade, também os sacerdotes viver bem o seu ministério, dentro do seu presbitério, dentro do clero onde está. Todos somos chamados a viver essa graça. É uma graça maravilhosa, é uma graça extraordinária, que vai nos cumulando com os bens necessários para essa caminhada rumo à vida eterna. É o caminho nosso, comungar para viver, viver para comungar e para amar. Amar a Deus, amar o próximo. Sem Eucaristia não existe igreja. E não pode haver uma igreja que não tenha validamente a Eucaristia. Portanto, a nossa atitude de reconhecimento de amor e adoração a Jesus Eucarístico nunca é completa. Ela é sempre pequena. Por mais que nós esforcemos, esse sacramento é tão augusto que nós não conseguimos dar a ele todo o fausto que ele merece. A segunda leitura de hoje é tirada da primeira carta aos Coríntios, 11, 23 a 26. Esse texto clássico sobre a instituição da Eucaristia. No final desse texto de hoje, São Paulo nos diz assim: todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Eu creio que você lembra daquela oração que a gente faz na missa após o Pai Nosso, que a gente cita na oração esta passagem: enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. A Igreja Católica nos ensina, e é isso mesmo que nós fazemos, a nossa caminhada, ela é uma caminhada em direção
à eternidade, a Deus. Enquanto não chega o nosso tempo, o tempo de Deus na nossa vida, o tempo da nossa saída deste mundo para Deus, nós somos chamados a viver as provações da nossa vida neste mundo. E eu digo para você que a gente escuta muitos testemunhos bonitos de pessoas que passaram por grandes tribulações e encontraram na Eucaristia, em Jesus Eucarístico, a força, a compreensão para superar as grandes dificuldades. Inclusive agora, as consequências dessa peste medonha que ceifou tantas pessoas, e é assim mesmo a vida, nós não podemos pensar que nunca vamos ser provados, e muitas famílias foram provadas, e provadas severamente. Eu perdi muitos amigos, muitos familiares com esta doença, com essa Covid, e a gente às vezes acorda à noite e fica lembrando, parece até um pesadelo, parece um sonho. E eu tenho encontrado muitas pessoas que têm testemunhado para mim o seguinte: eu consegui vencer, superar através da Eucaristia, da visita ao Santíssimo, da missa, da comunhão e da adoração a Jesus Eucarístico fora da missa. E é verdade. E durante todo esse tempo cruel, nós, no nosso programa, sempre lembramos da importância da Eucaristia. Por isso, a nossa luta contra as arbitrariedades do lockdown, de fechar as igrejas, de proibir as missas, isso foi um golpe, foi algo doloroso. E não precisa vir com essa conversa de que tudo é em nome da saúde, em nome da proteção da vida. Nós sabemos que temos que ter o cuidado, mas o cuidado espiritual também. Cuidado, porque muita gente deixou de celebrar missa, deixou de promover a adoração do Santíssimo durante esse tempo cruel e vão responder diante de Deus, sobretudo nós, sacerdotes. Nós fomos, às vezes, muito frágeis diante das tiranias que colocaram o mundo afora, proibindo as coisas religiosas. Não adiantou muita coisa isso não. A gente sabe disso e muitas explicações ainda temos como interrogação sem resposta. E lá mais adiante a gente vai retornar a esses obscurantismos como reflexão para o exame de consciência que todos nós devemos fazer em razão da falta de confiança na Eucaristia e da falta de defesa da Eucaristia nesses tempos cruéis de lockdown que favoreceu a descrença e o esfriamento na fé. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, abençoa, Senhor, nossas vidas, a vida do ouvinte, abençoa as equipes de liturgia da noite de hoje, todos que estão envolvidos, Senhor, nessa celebração, que nós possamos viver grandemente o Teu amor. Fica conosco e enche-nos de esperança através do poder da Eucaristia, do sacramento do corpo e do sangue do Teu Filho Jesus, que nos alimenta e nos fortalece. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Até amanhã, se Deus nos permitir.